Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Hidra Podcast. Eu sou a Mari Fonseca e tenho aquela voz aqui ao meu lado. Eu sou o Pedro Hércules. Você sabe que no Hidra Podcast a gente conversa com gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, Rodrigo Carneiro. Uhul! Plateia loucura. Muito bem-vindo, Rodrigo. Rodrigo, como explicar Rodrigo? Então, eu até pensei em falar assim, 98 FM, complexa. 98 Live, mas foi muita coisa. Chama o terapeuta dele. Exatamente. Deixa com ele o problema, Rodrigo. Você mexe com o quê, Rodrigo? Cara, eu vou Bem te falar, mineiro. com problemas. Você mexe com o quê? Bem É, mineiro. Eu acho você que eu mexe? mexo com problemas, na verdade. Assim, antes da pandemia, a gente mexia com rádio e televisão e conteúdo e tecnologia. Hoje a gente mexe administrando problemas e Apagando tentando incêndio. sobreviver a esse caos que está instaurado em toda a nossa vida, mas aproveitando bem, divertindo ao longo desse caminho. Acho que de cara a gente pode começar pelo filme. Aqui, o Rodrigo toca a 98 FM, 98 Live, sim. uma rádio, enfim, do meu coração pra caramba, muito tempo, todo mundo adora aqui em Minas Gerais. Fala de esporte, rádio rock, enfim, tem um monte de coisa legal. Depois eu aumento mais um. Sim. Conta um E pouquinho. tá na gestão da CDL-FM também. Também tá na responsável CDL-FM. pela CDL. É isso. Quando a gente, um pouquinho de. Talvez. Vamos começar por isso. Talvez a pandemia na rádio, ali, o que acontece, e depois a gente entra por outras Não, e coisas. teve vários empreendimentos, tá? O moço das baladas de BH, dos 17 eventos. no total. Foram 17 negócios? São 17 hoje, sim. Ainda são 17. Infelizmente. Caramba. É desesperador. Mas em quais áreas, Rodrigo? Agora eu achei Todas. Desde a área financeira, a gente tem hoje a Buybank, que é uma plataforma de ativos alternativos. Começamos com ativos digitais, muito legal. Não sabia. Entramos tem pouco tempo, tem uns 2 anos que a gente tem investido nessa plataforma, que vai pivotar em vários outros negócios, outros produtos. Mas a base da nossa família sempre veio da área da comunicação, do rádio e na TV, com a MTV. A gente trouxe a MTV para Minas Gerais. Eu já fui muita festa MTV, graças a Rodrigo. Cara, muito Sou boa, grata né, cara? profundamente. A gente aproveitou bem, né? Foi uma época boa da nossa vida e que foi uma escola muito grande para que pivotasse em todos os outros projetos de comunicação do grupo. Desde a Oi FM, foi a primeira rede, né, de telefonia. FM. Sim. E a 98, essa nova vertente que ela trouxe de ser uma rádio talk, não uma rádio musical. E era uma rádio super tradicional, jovem, que tocava só música em Belo Horizonte. Então as pessoas tentaram me matar e por um bom tempo até entender o conceito. Tem essa característica da gente querer inovar, a gente tem que passar pelo purgatório, né? As pessoas tentam nos atacar de tudo quanto é forma, com medo, receio, com dúvida com relação à nossa capacidade de fazer algo que já estava acostumado, já estava totalmente dominado com relação a um modelo tradicional, e você simplesmente pivotar em algo novo, diferente, tem o seu custo e o seu risco. Mas o que é esse conceito de rádio talk aí? Fiquei curiosa. A gente tira a música e coloca conteúdos de falados. É uma rádio muito... Nos Estados Unidos ela é muito mais comum. E a gente via que existia essa oportunidade aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, de ter uma rádio talk que você conseguisse trabalhar com multiconteúdos, não simplesmente segmentar o jornalismo. Então, porque tinha coisa de talk, era jornalismo, né? Era, exatamente. Ou era uma CBN, rádio jornalismo ou era música. Uma Itatiaia, que já eram rádios mais tradicionais. E eu tentei buscar aí várias vertentes novas para o rádio, que até o momento não existia de uma forma única, né? Em uma única plataforma. Então a gente trabalhou 3 verticais, que foi jornalismo, esporte e entretenimento. Entretenimento conceituando o rock também, não só os programas de humor que a gente tinha dentro da nossa plataforma. E deu muito certo, cara, porque você atinge um público variado e as pessoas enjoam menos, porque você tem variações de conteúdo, você tem, dentro da mesma vertical, conteúdos diferenciados também. Então, no esporte você tem 3 opções, com a jornada 4. No entretenimento também, a gente, cada dia que passa, lança novos conteúdos de entretenimento. E o jornalismo, a gente tentou trabalhar com o jornalismo descontaminado dessa pauta dinâmica do jornalismo tradicional, assim. A gente tenta buscar conteúdos únicos. A gente brinca que fala, vamos colocar uma meta para cada notícia ruim, a gente tem que vender pelo menos 2 notícias boas. Olha, porque é triste, né, cara? Contrassenso total. Boa. E é um desafio, né? No mundo onde as pessoas consomem e tem uma avidão tão grande por notícias ruins, parece que é meio que uma parada sadomasoquista. Eu falava o fígado grande, é demais que o cérebro. Exato, e assim a amígdala, né? Que fica... E a gente questionava muito isso dentro do nosso trabalho. Que eu tive muita felicidade de ter junto comigo pessoas também muito questionadoras. É da turma do comercial, que sempre me exigiu muito para ter produtos que fizessem a diferença no mercado. O nosso casting, que muito inquieto e super criativo, querendo trabalhar de uma forma super aberta, ampla, livre. E a gente foi buscando criar conteúdos que não eram comuns aqui, né, nas editorias tradicionais aqui de Minas. E aí, dando certo. mas, Rodrigo, e como é que
dá, assim, até para chegar na pandemia, mas eu queria falar até antes, assim, a gente vem de uma crise de mercado de mídia, né? Você teve TV, teve rádio, várias diferentes rádios, rádio via internet, enfim. Hoje em dia não dá para chamar de um lugar só, né? Mas como é que você foi acompanhando essa jornada desse desafio de modelar um negócio de mídia? Inclusive, ensina a gente aqui no Hydra. Não é difícil, vou te falar, não é difícil, é simples, mas tudo que é simples é mais difícil, a gente fala, né? Assim, se olhar para o mercado e entender, cara, você tem 2 caminhos. Ou você vai replicar o que já existe e tentar fazer melhor para poder ter uma competitividade e trazer aí uma diferença pro seu lado, né? Na hora que você for fazer qualquer tipo de negociação. Ou você simplesmente ir para um caminho inusitado no qual ninguém surfou e que tá lá um oceano azul gigante, mas que existe um risco também tão grande quanto. E eu acho que faltou esse bom senso na minha vida. Eu sempre optei pelo caminho da loucura, de ir para um caminho que ninguém foi. E eu falo isso de uma forma muito tranquila, não querendo de forma alguma me colocar como Midas, como algo, cara, que vai e enxerga o que ninguém vê. Não, porque eu sempre tive uma confiança muito grande na minha equipe. Eu sabia que todo desafio que eu trouxesse para eles fariam melhor para conseguir trazer algo realmente diferenciado. No esporte, por exemplo, quando a gente foi criar a vertical de esporte, quando você pega o meu maior concorrente, que seria a Itatiaia, é impossível a gente montar a estrutura que a Itatiaia tinha, principalmente naquele momento no qual a minha rádio estava nascendo com um projeto novo. Então, ao invés da gente levar para o lado de fazer o melhor time esportivo, a gente brincou, vamos fazer o pior time esportivo. E era o que a gente fazia de bem. Então, a gente fazia levar alegria pro futebol, que a gente via que existia essa necessidade aquele também. Bom humor, aquela coisa dura. Você faz, acho no meio-dia, se não me engano. Né? No meio-dia no meio-dia às 2, o Pedro adora. Não, que eu adoro com força. O programa de futebol de vocês, eu sou cruzeirense, então não acompanho tanto mais esse esporte. Não tem muito o que acompanhar. Antes do nosso ano sabático, eu ouvia muito. E esse modelo de falar de esporte ali, com brincadeira, com o cara que torce pro América, o cara que torce pro Galo, um sacaneando o outro e tal. Você vê que é um modelo que, por exemplo, em São Paulo hoje, na Fox Sports, deu super certo. Agora os caras do SBT trazem um pouco também isso. Enfim, é um modelo que vocês lançam aqui. Eu não lembro de ter muito já no nacional também, não. Essa coisa do cara falar com leveza, brincadeira do esporte. Tinha, mas era um negócio muito louco que eu tentei tracionar muito mais focado no trapalhões do que em outro tipo de humor mais ácido. Quando a gente olha o modelo da 98, a gente enxerga uma oportunidade de você atrair uma nova audiência, as pessoas mais novas, isso eu falo até de crianças, até mesmo uma pessoa mais velha, no qual você precisava quebrar aquela zona de conforto dele estar consumindo aquela mesma... a mesma estação, a mesma emissora há anos, né? Que era o nosso concorrente. Então, a gente falou, cara, não dá pra fazer um programa que vai ter palavrão, que vai ter um humor mais ácido. A gente tem que conseguir ser interessante, a gente tem que conseguir ser leve, a gente tem que conseguir ser muito bem-humorado, mas sem falar palavrão. Era a única coisa que eu pedia pra eles. O resto eles estavam liberados. Tudo, menos falar palavrão. Cara, porque o pai não deixaria o filho ouvir um programa com palavrão. E meio-dia também, né? É foda. Hora de buscar na escola. É foda, falar palavrão. Mas, não, mas enfim, aqui foda a gente nem considera mais palavrão. Acho que já foi adicionado. Já foi no lexicon, que você pode usar nos salões agora. Exato. Então, assim, cara, a gente olhou aquilo e eles falaram, pô, beleza. Então, quando você tira o palavrão do humorista, você tira a principal muleta dele do humor. Então, você acaba forçando ele a se reinventar como humorista, como profissional. Então, as piadas ficaram mais inteligentes, ficaram mais elaboradas. A gente começou a buscar caminhos no qual a gente também não ofendesse de forma pejorativa o time e o presidente. A gente sempre tomou muito cuidado com isso. A gente trabalhava muito com a crítica em cima daquilo que ocorreu no jogo. E zoando, literalmente. A gente faz isso com os dois lados. No começo foi esquisito. A gente, o presidente do Galo, o presidente do Cruzeiro, todos queriam cortar relações com a gente. Eles ligavam, reclamavam. Tinha imitação, eu tô errado. Eu lembro de imitação também, que era muito engraçado. Teve várias imitações. Era muito bom. Aquele igualzinho, caramba. Muito massa. Tinha imitação tão perfeita que o imitado falava, cara, é melhor do que eu, assim. Sim. Não adianta, não precisa nem me chamar pra entrevista, só falar que sou eu e eu tô... Você ligava o rádio, que o Calil tá falando, que isso, não tem nada a ver. O Calil era muito bem feito. O Calil foi um dos que falou, cara, vocês são melhores do que eu na imitação. Na época, só deixar resultado, na época o Calil trabalhava com futebol. 2013, 14, presidiu o Galo. Maravilhoso. Exatamente, hoje a gente nem ousa fazer essa piada, porque a relação não tá muito legal, mas tudo bem. Hoje dá briga. Mas eu tenho um carinho muito grande por ele, mas essas pessoas todas,
todas, elas levaram muito leve, de forma muito tranquila. Não tem ninguém que se ofendeu com a imitação, até porque eram imitações também que não ridicularizavam a pessoa. A gente ampliava aquela característica dela que era singular. Então, o Everton Ribeiro, cara, que era um jogador do Cruzeiro, que ele era mais da roça que o Chico Bento. Porra, você tem mais mineiro que os mineiros todos. Inacreditável. Ele tinha o kit completo, sabe? E assim, a gente... Mineiro pode zoar mineiro, a gente só não aceita pessoas de fora não zoar. Exatamente. E ele levou numa boa, a noiva dele gravava, e como ele treinava na hora do programa, ele adorava assistir e ver depois. Então isso foi muito legal. Então foi um momento de quebrar paradigmas que estavam instaurados aqui há anos, e a gente buscou fazer uma leitura totalmente diferenciada. Existe o risco, mas deu certo. Isso que é a parte importante, que a gente conseguiu se sentir também vitorioso nesse momento, quando a gente via o reconhecimento das pessoas e que a gente estava cumprindo o nosso papel, que era divertir. A gente não tinha uma pretensão de ser a maior rádio, a gente tinha a pretensão de ser a melhor naquilo que a gente se propunha. E a gente fez esse trabalho de uma forma muito séria. Em que ano começa? 2009. 2009 começa a transição. Essa transição em 2009. E aí, até 2012 eu era tido como um louco, débil mental, uma pessoa que estava destruindo tudo aquilo que havia sido feito até então. E em 2012 as pessoas começaram a se relacionar comigo novamente, assim. Mas você sentia que havia uma concorrência ali, talvez, não sei, ali já era... Não tinha Spotify em 2009, acho que não, mas já era um pouco isso, desses caras... Cara, era o iTunes, e eu falava, cara, o iTunes foi o suficiente pra gente enxergar que o futuro da rádio musical, com a relação que ela tinha anteriormente, já não existia nunca mais. Aquilo já... O digital fez isso com o FM. Essa coisa de ter hora, tem que dar sorte de ouvir a música na hora que você quer. Cara, existe muito a importância da rádio ainda musical pelo fato da curadoria. A curadoria não tem preço. Então, você fazer uma rádio, como a CDL, por exemplo, é feita, que jamais recebemos R$1 de jabá, não aceitamos de forma alguma jabá, a gente toca aquilo que a gente acredita, que tem coerência com a nossa playlist e segue muito rigorosamente isso, com uma curadoria de 3 pessoas validando, dando opinião, discutindo, levando muito a sério. É evidente que ainda existe um espaço para uma rádio dessa. A marca da CDL, essa curadoria. Exato. Né? E a 98 a gente via que ao mesmo tempo, você consegue fazer isso com uma rádio musical, ok, mas eu não enxergava o meu potencial limitado ao som. Então, lá em 2009, quando eu resolvi transformar ela em tal, que eu já imaginava que ela romperia a barreira do som e a gente faria a primeira web, rádio, TV. Romperia a barreira do som. Foi nosso slogan. Eu fiquei me achando o dia que eu criei esse slogan. Assim, eu fiquei um tempo barreira do som. Você e o Elon Musk estão nessa. Mas tô nessa. Lá de fora, que você viu, eu lembro muito do Howard Stern, lá da Sirius. Cara, acho que é Sirius XM. Eu sou fã número 1. Ele foi uma das inspirações minhas. Howard Stern. Ele é demais. Pô, aquele é bom demais. Quem não conhece, acho que você nem tem no YouTube, né? Os tem, vídeos. Tem trechinhos, né? Mas não tem o completo. Não coloca o completo. Eu acho que vale, o sócio dele lá, o Sirius FM, né? Sirius XM. Uma rádio via satélite. Isso, esses caras do site dele. Ele tem uma audiência americana hoje. Não, e tem um estúdio de música dentro do estúdio de rádio, né? E aí ele fica entrevistando. Pô, uma carne, você entra ali, aí toca ideia, pega o violão. O dia que eu vi ele entrevistando um gago, cara, que eles nós vamos botar o link aqui embaixo, tá, gente? Um gago, cara, profissional, cara. E assim, eu juro, eu não me lembro de rir tanto. Eu fiz xixi na calça, literalmente. A gente tava em Nova York, minha família, a gente tava assistindo na televisão. Ele já era um cara naquela época que já o estúdio era transmitido pras TVs. Então, ele, cara, é um monstro de comunicador, ele. E ele colocou um gago, cara. É um amigo dele, o amigo dele era gago, e ele colocou um outro cara pra poder participar de um jogo e tal, e tinha um puta prêmio no final. Cara, eu ria do gago respondendo, mas todo mundo ria. Aí o amigo sabia a resposta. Eu falei, cara, eu sei a resposta, mas eu quero que ele responda. Sabe, o outro pra sacanear, que era tão bom, cara. Então, assim, é um humor negro, óbvio, que o americano tem muito isso enraizado nele, esse humoraço dele. Não, e muita pergunta difícil, mas, cara, que ele coloca os caras na saia justa. Mas tem um aspecto cultural que eu acho muito massa, assim, o Howard Stern sentava com o David Letterman, que era o âncora do maior talk show americano da noite, aposentou acho que uns 5, 6 anos atrás. Era de igual para igual, quer dizer, você ser o âncora de rádio na América, você ser âncora da CBS era pau a pau, NBC, sei lá. Sim. Enfim, é muito massa isso. Cara, a rádio tem esse papel também. Ele é um líder da contracultura, assim como tem... eu acho que ele é de antes do Joe Rogan, né? Pra mim, ele é o podcast, modelo vídeo, igual vocês estão vendo aí, pra mim, nasce com ele, assim, né? A minha referência é ele. Total. Incrível. Não, desculpa, a gente vai nem. Mas é bom também, tá? Essas coisas a gente curte muito. Mas então 2009 você fala, pra quem tá ouvindo isso aqui, fala, cara, que entrevista. Cara, só essa já é legal, essa dica. O Howard Stern é um cara que ele dá uma aula. E tem uma entrevista do David Letterman agora na Netflix, entrevistando ele. Ai, não vi
ainda. E que vale muito a pena as pessoas assistirem e entender aí como que nasce um comunicador dessa multimídia que a gente vê hoje com essa novidade toda. A gente levanta aí uma bandeira. 98 realmente foi a primeira FM da América Latina, a primeira web rádio TV do Brasil e a primeira web rádio TV que se conectou à net, transmitindo 24 horas da sua programação também do Brasil. Em breve vai virar uma rede de TV e tudo. Eu acho super legal. Só que eu vou lembrar do Howard Stern, ele faz isso na década de 90, 80, assim, ele já estava na rádio e na TV e com uma audiência absurda. O cara... Então, respondendo sobre a questão de como que o veículo se reinventa na pandemia, como ele se reinventa antes da pandemia. É sendo relevante, é enxergando e interpretando o que o público quer ouvir, precisa de ouvir, mais do que ele quer, e sim o que ele precisa de ouvir. Porque o consumidor, às vezes, ele não sabe o que ele quer. E você precisa estar um pouco à frente para poder surpreender ele com isso. E isso gera uma relação de cumplicidade muito bacana, porque ele te critica, ele te questiona. A gente lançou um programa hoje no qual a gente foi extremamente questionado e criticado pelo nosso público. E é muito gostoso você ver essa mudança e as pessoas se reconhecendo. Poxa, melhorou o programa, olha, eu não gostava antes, agora eu gosto. Então é necessário a gente ter assim, muita força e acreditar muito no que a gente está fazendo, que a qualidade ela é boa, que aquelas pessoas que estão lá no ar, ela tem capacidade de assumir aquela responsabilidade, vai gerar um conteúdo relevante e que com o tempo o público vai consumir, vai comprar e vai gostar e vai se tornar fã e as coisas vão continuar acontecendo. Não é sempre que acerta. Então, né? Mas como que você sente isso? Porque na prática, a gente fala de um monte de cachaça e tombos aqui no Hidro Podcast. Em que momento eu falei, pô, isso aqui não posso assistir mais. Tô aqui tentando já há X meses, não sei, e aqui, isso aqui é um tombo, não vai virar, um tombo e não vai virar. Como que você faz pra pilotar essa insegurança? Não sei, é legal, eu tenho tanto... Um dia você pode fazer um comigo, que é aquele Fuck Up Night, sabe? Que é tudo que deu errado na vida do ser humano. Sim. Eu tenho essa... Mais tombo e cachaça, muito Eu tenho muito mais tombo e cachaça. E é muito mais divertido meus tombos. Mas muito mais. Sério, de verdade, eu falo numa boa. Porque, cara, eu sou resultado dos meus erros, muito mais do que meus acertos. A gente aprende com os erros. O acerto, ele não nos ensina. O acerto, ele nos deixa em alerta. Pelo menos comigo, quando eu estou acertando, eu fico em estado de alerta o tempo inteiro para continuar acertando. Não existe aquela pessoa que acerta eternamente, se senta berço esplêndido, na zona de conforto, e acredita que por aí vai e assim caminha a humanidade. Sim. Não. Dominei o veículo. Pô, tem um livro muito bom que eu tenho lido e eu tô perdido, que eu tô adorando ele agora. Não é uma trilogia, mas são 3 livros que eu indico do... Taleb? Do Taleb. O Hidro é por isso. O Hidro existe por causa do Taleb, que é Antifrágil. Antifrágil, Cisne Negro. E o que eu tenho mais gostado, não terminei ele ainda. A Ilusão. Iludidos pelo Acaso. Iludidos pelo Acaso. Iludidos pelo Acaso, cara, ele é fantástico, porque ele demonstra o quanto que a gente é iludido, às vezes, pelo sucesso, sem interpretar esse sucesso. É necessário a gente extrair os nossos acasos para que a gente entenda, literalmente, qual é o nosso... O que você fez bem, O que você fez bem, exatamente. O que foi fundamental seu e o que foi sorte. E a gente não lida muito bem. Sempre bota aqui embaixo no descritivo, tá? Os links dos livros e tal, acompanha, o pessoal pede, só pra avisar vocês aí. Mas eu tô doida pra ver, mas é isso, reverenciar. E eu tô agora num outro que eu comecei ontem de novo. Cara, eu não sei se vocês são assim, eu começo a ler uma coisa e passa pra outra. Também. Como é que é? Do Steve Jobs, que é falando sobre a questão o quanto a Apple, ela é uma empresa que 100% focada em simplificar a vida, os produtos e a forma como você interage com eles. Eu vou lembrar o nome do livro também, mando pra vocês que estou apaixonado com eles. Boa. Mas você estava dizendo, então, que você errou muito mais que acertou, mas quando é que você acha a medida que era a pergunta do Pedro? Eu acho que a gente erra, cara. Isso aqui é erro ou isso aqui é tipo, vou insistir porque eu preciso de um tempo pro pessoal entender isso bem aqui. prático. Eu coloquei lá às 3 da tarde, não sei lá qual programa, e acho que vai dar certo, mas ainda não deu. E aí, como é que você vai sentindo isso? A gente foi recente, inclusive, eu vou considerar um erro, mas ele é um produto muito bom. Eu errei a plataforma. A gente criou um primeiro programa de games do rádio. Ah, que legal. Era tão legal e tão bizarro que eu falei, vai dar certo. Mas a galera do game, ela ainda é um nicho que não está acostumado com a plataforma rádio. E a gente teve uma fidelidade absurda. O programa pega no Ibope para você ver o número de fidelidade era gigante, mas a audiência era pequena. Então, para se manter dentro do projeto da 98, ele precisa ser relevante multiplataforma. Ele tem que ser relevante no rádio, na TV e na web. Ele não pode simplesmente ter uma relevância. Pode ser um nicho dentro da web ali. Ou então, a gente, dentro dos nossos próximos passos, criar produtos relevantes para uma das plataformas apenas exclusiva. E com certeza vai ser a web a primeira plataforma. Então, o projeto, os players que a gente lançou, ele deu errado,
mas ele vai ser pivotado para se tornar uniplataforma no digital, com conteúdos exclusivos para lá, sendo que a gente vai continuar, assim como o Ricardo Amado, que foi um projeto que deu muito certo, acho que foram 10 anos de programa, e que a gente acabou com ele, porque ele simplesmente, não é que ele deu errado no final, mas é um conteúdo que é tipo Trapalhões, ele vence, não tem como você reinventar, são personagens, são histórias, então você começa... humor como referência é um rádio que não tem muito mais, talvez, não pô, exato, e a população hoje ela tá mais sensível com as pautas um pouco mais, com humor um pouco mais ácido, humor negro, então a gente começou a enxergar que aquilo caberia muito mais pra internet do que pra multiplataforma, que é um conteúdo muito bom pro digital também. Você procura o Ricardo Amado, é muito legal. O âncora faz meio um tipão de rádio antiga, assim, né, com óculos. É muito massa, bom, muito bom. É dos melhores programas. Esse programa é um programa que eu matei ele com uma dor no coração imensa. E a gente tem expectativa de retornar ele esse ano pra versão digital. Legal. E aí, Rodrigo, eu acho que nessas histórias, assim, você falou, eu não conhecia essa plataforma de finanças, mas assim, a Oi, a MTV, a própria 98, a CDL, vocês têm muito uma liberdade, né? Você tem uma marca sua de fazer umas coisas. Ousadia e liberdade, digamos assim. Neymar, ousadia e alegria. Neymar, ousadia, mas o dele é liberdade. Que eu queria entender, assim, como é que isso dá com quem paga a sua conta, que é os anunciantes, tal, porque eu acho que isso também é um talento, assim, de como negociar isso, né? No universo da mídia, quanto mais bobagem você fala, mais difícil é. Já é malandragem sua pra Poder Podcast também poder aprender um pouco. Isso aqui, né? Isso aqui é a chance que a gente tem de aprender com alguém. Nós temos que aprender isso nesse instante. Agora, quem sou eu? Vou pegar meu caderninho aqui, você pode falar. Pra ensinar alguma coisa pra vocês. Mas dentro da experiência nossa, a gente levou uma máxima que era fazer algo de verdade, no sentido que a gente se sentisse confortável naquilo que a gente faria. E o jeito mais fácil de você comunicar com as pessoas é quando você é de verdade, não quando você interpreta um personagem, seja um jornalista que consegue fazer isso de forma técnica, precisa, falando de uma voz aveludada, com uma postação e com umas notícias totalmente direcionadas, segmentadas. Então, a gente olhou para esse formato e enxergou que isso cairia. Porque também a minha escola foi a MTV. O meu mentor foi o Jim Leroy, que é um mineiro, que foi para Nickelodeon depois, mas que criou toda a essência da MTV. E ele falava uma frase que eu trouxe para 98, quando eu desenvolvi um projeto para MTV, eu tinha que levar para ele validar aquele projeto. Aí ele ficou de saco cheio e falou, porra, mineiro, você vem todo dia aqui em São Paulo para produzir. Na época não tinha internet da forma como tinha, as pessoas, eu andava com fitas Betacam, e aprendi a colocar alumínio entre elas. Quando eu passava naquele negócio do aeroporto, ela simplesmente magnetizava. Eu chegava lá, pagava, cara. Eu chegava lá em São Paulo, colocava no ar, ficava parecendo que eu tinha criado Bruxa de Blair, sabe? Era um negócio totalmente esquisito, cara. Por isso que tinha aquelas vinhetas da MTV, era você viajando. Pode ser aquelas vinhetas, algumas delas podem ser minhas fitas, assim. Não, mas tinha que passar no alumínio? Só curiosidade. Pra blindar ela. É igual o povo que usa chapéu de alumínio pra os boiateiros não pegassem o pensamento. Mas não sei se dava certo, se era funcional, mas deu certo, assim, que entendeu? Louco, tá. E a gente chegava, eu levava, e ele falava, porra, cara, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você fizer um produto que você olhar pra ele e falar, isso caberia na Bandeirantes, isso caberia na Globo, na época Manchete, caberia no SBT, na Record, se cabe, não cabe na MTV. O que cabe na MTV não pode caber em nenhuma outra emissora. Tem que ser estranho o suficiente para que as outras o rejeitem. E a natureza disso era você buscar a liberdade. O suficiente para que as outras rejeitem. Entendi. E a gente, cara, era bom em ser estranho. A gente sempre foi muito bom em fazer coisas estranhas, esquisitas, coisas que chocavam, não no sentido escatológico, a gente nunca foi por esse caminho, mas pro sentido de ser algo novo, diferente, algo inusitado. A gente fez o primeiro reality show do Brasil, que foi o Barão na Balada, e poucas pessoas se lembram disso, que era um programa que eu dava R$1.000 pro cara fazer uma série de coisas do Belo Horizonte, a gente quase foi preso. A gente, nossa, tudo que puder imaginar de Barão na Balada, tem esse lugar, a gente acha? Deve ter, cara. Se bobear, eu tenho saudade disso. A gente isso tem era isso MTV. aqui. MTV. A gente entrou dentro de uma loja de conveniência uma vez, cara, paramos uma van, descemos, tinha uma prova do Barão que ele tinha que comprar alguma coisa na loja e sair. Aí abre a van, cara, sai a porta, sai dois malucos pulando de dentro da van, um cameraman na época, aquelas câmeras digitais pequenininhas, na mão. Moderníssimo, só que parecia uma bazuca o negócio. Na hora que abriu a porta, entrou, cara, eu comecei a rir, eu ri com dó, com pena. Porque o cara que tava no caixa, na hora que fez aquela cena, ele levantou a mão pra cima e começou a rezar. Pelo amor de Deus, vai, Deus. Achando que a gente ia saltar, cara. E foi um constrangimento, assim. Mas a gente aprendeu e foi muito gostoso. Então, isso foi E eu
tento trazer isso para 98, esse DNA do inusitado, de gerar um estranhamento, de um incômodo. A gente vai criar agora na 98, por exemplo, o primeiro programa infantil para rádio, com personagens, com um puta de um roteiro legal, super bacana, 360, onde a gente vai buscar games, vamos fazer personagens próprios, vai ter um desenho animado, a gente tá fazendo uma série de coisas e ele vai ter o produto na rádio como primeiro programa infantil. E no momento onde amanhã das televisões abertas todas que tinha coisa infantil, não tem mais nada, não tem, cara. A gente vai salvar o sábado ou o domingo das pessoas, eu não sei que dia que a gente vai colocar o programa, mas vai ser no final de semana. Quem é pai de criança pequena. Os pais vão mandar cartinha, poder ligar na rádio. Total, não, e quem é pai sabe, cara, o cara que inventou a galinha pitadinha, ele merece o Nobel da Paz. Se você desenvolve uma parada legal pra criança, você ganha família, sabe? Até o vô fica feliz com você. Não, o YouTube tem grandes canais muito bem monetizados com isso. Mas e como é que você convence o anunciante a topar essa liberdade? Eu não convenço, Maré, é o contrário. Já aprendi. A gente faz um negócio tão legal, a gente foca muito no nosso conteúdo, dá muito recall. O recall nada mais é do que as pessoas comentarem sobre ele. Então, à medida que... E a 98, ela tem essa qualidade, assim, desde o jornalismo ao esporte, ao entretenimento, ela é uma rádio muito comentada. O conteúdo, como ele é editoral, é nosso, a pessoa fala muito só porque são coisas únicas, que só aparecem na 98. A vinheta que aparece na boca do cara na rua, né? E a pessoa acaba comentando. Então, quando a gente transforma a rádio num produto que gera muito recall, multiplataforma, e o cliente olha, sabe que tem qualidade, sabe que tem uma audiência por trás, que compra, que apoia, que incentiva. Na hora, esse anunciante começa a ligar o radar e nos buscar, e isso é a forma mais bacana da relação entre produtor e cliente. É o cara trazer já a pauta pronta para você, cara. E é muito interessante, a 98 a gente chega para vender ela, o nosso comercial tá aqui, não deixa mentir. É impossível você chegar num cliente que não conhece a 98. E é engraçado que às vezes o cliente sabe mais do que a gente, que ele acompanha o programa todos os dias. É fã que nem eu. E a gente não consegue, cara. Não, e é muito engraçado, porque como a rádio é 24 horas, tem dia que eu tô meia-noite, chega uma frase totalmente desconectada com a realidade de um cliente meu, rindo pra caramba. Eu vou descobrir que o cara tá me zoando, sabe? De madrugada, que o cara arrumou um horário pra poder me zoar e fazer uma piada com relação... E eu não faço ideia do que tá rolando, eu tenho que entrar naquilo, jogo no grupo. Gente, o que aconteceu agora? Então, assim, é muito gostoso você ter trabalhar em uma emissora e que ela faz as pessoas felizes e elas se sentem representadas. Então, ela mexe com as pessoas. Então, o conteúdo da mídia do futuro, ou do presente, ou até mesmo do passado, quando você fala que aquela mídia ela é sucesso, é porque, de alguma forma, ela desperta algum tipo de sentimento nos outros. De preferência, uma relação que a pessoa se enxerga representada naquilo. E a gente sempre buscou, de uma forma muito honesta, isso. A gente ganhou a alcunha da Rádio do Bem pela nossa própria audiência. Não foi a 98 no departamento de marketing que vamos falar que a gente é do bem? Não, as pessoas se remetiam a 98 sobre isso, pelo tanto de projeto social que a gente apoiava, pelo tanto de pessoas que a gente ajudava, de uma forma natural, e não com uma meta. Olha, a gente precisa ajudar tantas pessoas. Assim, não, a gente não se vendia dessa forma. Era uma coisa que também veio natural. As pessoas começaram a pedir muita ajuda e a gente começou a ajudar. Então a gente via, por exemplo, a Hemominas pedia água de coco. Quando a gente fez a primeira ação de água de coco para a Hemominas ligou e falou, cara, para. Não tem mais como estocar água de coco. Acabou, fudeu. Precisa do água de coco para as pessoas que estão fazendo mundial. Então foi muito gostoso aquilo. Sabe, a gente olhou aquilo e aquilo despertou na gente uma vontade, não só minha como diretor, mas de toda a minha equipe em ajudar. E isso fez que as pessoas que vão desde o porteiro, até mesmo as meninas do comercial, o pessoal que trabalha em outras áreas técnicas dentro da emissora, eles se envolvem com essa pauta do bem. Então é muito gostoso. Quando existe essa relação, e ela é uma relação que ela não é forçada, ela é natural, ela é enraizada, os clientes vêm, porque eles querem fazer parte disso. Então é muito legal, porque vários clientes que entraram simplesmente num acordo comercial, eles terminaram fazendo projetos sociais junto com a gente. E de uma forma muito bacana, se envolvendo de verdade, querendo não simplesmente aparecer com a marca deles, sendo uma apoiadora de um projeto, mas pessoalmente, eu quero envolver a minha empresa, eu quero que os funcionários também participem, quero entender de que forma que a gente cria essa corrente do bem e faça com que os outros se contaminem. Sai um pouco da lógica de ser um produto... Eu vou te dar 20 segundos, 30 segundos, e entra uma coisa de pensar projetos e parcerias aí com os clientes. E por assim, a minha, não entendo nada de mídia, área jornalista, sou economista, entendo alguma coisa de Excel. Alguém pelo menos vai ganhar dinheiro. Mas sim, mas uma coisa, a minha sensação é que a rádio, 98, sem dúvida, mas também, a Guarani, acho que nem tem mais, e outros, Itatiaia, e lá em São Paulo também isso. A rádio parece uma coisa super
que cria um senso de comunidade, uma coisa que tem um poder regional muito grande, né? Em São Paulo, eu mudo para São Paulo, eu acho que é Jovem Pan de São Paulo, não sei. Tem a música Vambora, Vambora, tá na hora, Vambora. Essa musiquinha de manhã cedo, você escuta a caminho do trabalho em São Paulo. 2. Jovem Pan 2, eu acho. E aí o meu colega de vendas, era um cara mais velho, Carlos Máximo, aliás, tô aposentado. Enfim, eu vi aquele negócio pro cara era sou de São Paulo, torço pro Palmeiras e não sei o que. Tem uma conexão grande. É 98, enfim, pra mim traz bastante isso também. O grafite, os caras lá e tudo mais. Quando você vai pra internet, eu imagino que tem uma pressão, sei lá, do seu sócio, talvez você mesmo, de fazer um negócio que saia do regional e vá também, pegar mercado de São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Existe a pressão, primeiro, tô viajando, ou, do lado, a nova geração aí de Belo Horizontinos, de mineiros, que tá na internet, esses caras também vão buscar do produto de vocês essa sensação de regionalidade, assim, ou os caras também não estão muito ligados mais com isso, sabe? Vou te falar, o mosquitinho do Nacional sempre me pica. Eu sempre fico com uma vontade de criar um conteúdo que vai se conectar ao Brasil todo. Só que eu entendo que tem muito mais a ver com a minha vaidade do que com a minha necessidade. Explico isso. É muito melhor a gente ser extremamente relevante regionalmente do que mais um nacionalmente. E para eu começar daqui de Belo Horizonte para fazer algo que vai ter relevância nacional, isso não pode ser algo, não pode ser meu foco. Isso tem que ser, talvez, o resultado do meu trabalho, dele, cada dia que passa, se conectar mais às pessoas de fora. Por quê? Eu sou muito fanista. Eu sou mineiro, assim, de corpo e alma, literalmente. Belo Horizontino mineiro. Então eu defendo muito as nossas raízes e acho que a gente precisa ainda falta ainda em Minas Gerais um veículo que represente o nosso estado com toda a grandiosidade que ele tem. E o mineiro, ele tem uma dificuldade muito grande de comunicar. Ele tem uma dificuldade muito grande de se vender, de se promover. A gente, ou é pela timidez, ou é pelo desconfiar, o tanto que a gente é desconfiado. Exato. E eu brinco que a gente precisa... A gente tá aqui tentando achar umas cachaças pra patrocinar o Hidro, uns pão de queijo, entendeu? E é sempre isso. Mineiro, são algumas conversas, né, Rodrigo? Nunca é... Pois é. Não é ok, vambora. O Calil no Galo. Aqui atrás da montanha tem um clube, quer dizer, até o discurso dele, lembrei agora, tinha isso. Esse elemento mineiro que não consegue se vender, que tem que contar pro paulista. E a gente precisa ir além da montanha, cara. Eu falo muito isso lá dentro. A gente precisa ir além da montanha, mas com o nosso conteúdo. Não simplesmente importar um conteúdo de fora do estado. A gente tem... Minas Gerais, ele é um país. A gente tem uma França aqui quase de tamanho e de produtos. E de densidade demográfica, cara. São mais de 20 milhões de mineiros. Então a gente tá falando aí de alguns países que não chegam nem à metade dessa população. E a gente tem a capacidade de fazer um retrato do nosso estado diferente. Então, o meu foco é melhorar essa fotografia de Minas Gerais para fora, carregando o DNA mineiro. Eu não penso em nacionalizar meu conteúdo sem carregar o estado junto comigo. Acho que a melhor forma que eu tenho, e olhando sobre o propósito de vida meu, propósito da própria emissora, para onde ela for, ela vai levar Minas com ela. Então, eu não penso em fazer um conteúdo nacional. Eu penso em nacionalizar o conteúdo mineiro. É uma diferença muito grande. Então, esteticamente, botar aquele sotaque padrão. Total. O Zema fez isso com a gente, cara. O Zema ele foi um personagem que até para quem era da capital se incomodava com aquele sotaque dele carregado, e hoje se tornou um charme, se tornou uma coisa mais palatável para aquelas pessoas que antes... trabalhava o mineirinho muito com jeca, como um cara, às vezes, do interior, muito humilde, muito simples. E não é, cara. O Zema, ele tem todas as características da simplicidade, da humildade, mas, ao mesmo tempo, ele é um mega empresário, tem bilhões na conta, e não é à toa que o cara chegou onde ele chegou. Não foi brincando, foi fazendo um trabalho sério. Então, ele ajuda como personagem a desmistificar um pouco esse folclore que existe da nossa espécie de mineiro. Isso é muito bom. Eu acho que eu também vi um paralelo. Você fala do Caixa Preta, que você adora, Pedro. Não sei se você já ouviu falar, Pedro Eles adoram esses meninos. São os caras daquela, acho que é Rádio Gaúcha. Os caras tinham um pretinho básico. Pretinho básico. E os caras saem do pretinho e montam um podcast que deve estar uns top 10 do Brasil, não sei lá. Eu gosto pra caramba, é de humor. Pesadíssimo, aquelas coisas. Bem pesado. Mas assim, mas é piada com carro, com Inter, né? Aquelas coisas de lá. Eu perco pedaços porque de tão local que é o sotaque e tal. Mas isso não tira o prazer do Pedro de ouvir, por exemplo. Pra mim, o tempero, a graça tá nisso. Conhecer um monte de gíria que eu não conheço, e os caras sacaneando com o outro, sacaneando o Grêmio, o Inter, não sei o quê, do time do interior, enfim. É uma linguagem local, mas o charme pra mim vem bastante disso, assim, né? Tem uns, que faz sentido, o câmera rir, né? Quer dizer, tá todo mundo conectado àquele assunto e tal.
Então você é um estrangeiro observando aquele mundo do Sul. E é gostoso, né? Então o desafio nosso é esse, não é nacionalizar o nosso conteúdo, é nacionalizar a mineridade. Esquece, a gente nunca vai conseguir falar a língua nacional. Não é nosso papel e a relevância não está nisso. Perfeito. A relevância está da gente nacionalizar a nossa mineridade. E esse é o meu desafio, esse é o meu propósito, essa é a minha sina, e eu espero que eu consiga isso um dia, que eu vou sentir muito feliz, seja do tamanho que for. Eu acho que a 98 já carrega, como você bem disse. A gente tem a 98 sendo ouvida pela internet hoje nos Estados Unidos. Tem comunidades em Dallas, 4 mil acessos por dia em Dallas, num lugar, sabe? Evidente também, é tudo Juiz de Fora, mineiro, né, também. Mas eu sempre erro a cidade que exporta. Não é Juiz de Fora, não, Valadares, governador Valadares. Eu errei também. A gente entrevistou um cara de Boston, o cara falou assim, lá em Boston só tinha gente de Valadares, né? E a Gisele, que era gaúcha, e o resto é de Valadares. E é legal, cara, assim, a gente tem que se orgulhar disso, e acho que existe até mesmo um fogo amigo interno dos mineiros, às vezes, se depreciar, entendeu? Porque, o paulista, o carioca, cara... você conhece pouco Minas, porque Minas Gerais tem uma riqueza cultural, gastronômica, turística, natural. A gente olha, as belezas que tem em Minas Gerais, a gente compara países aí, Nova Zelândia, tudo, você vai na Lapinha. Eu morei na Nova Zelândia, você vai na Lapinha, não perde. Nem para as cidades mais lindas da Nova Zelândia, que óbvio, são maravilhosas. Botar uns bungee jump lá na cara, e eu falo isso, a gente precisa fazer isso, sabe? Maria, a gente conseguir ter essa visão... É pensar local, com a mentalidade global, mas com um olhar local. Isso é o nosso desafio. A gente trouxe o Lucas aqui, o Lucas Fonda, que empreende os Iron Bike, lá da Haga também. E ele fala um pouco disso também, né? De trazer o turismo para Mariana e fortalecer quando ele faz a corrida e divulgar. Então, acho que a gente tem muita coisa para explorar, assim, nesse conceito global. E assim, dos produtos que vocês fazem, tem feito e tal... Você sente que algum deles já começou, já chegou a te dar esse retorno de sair daqui legal, assim, que você é muito ouvido em São Paulo e tal, ou ainda é um desafio que ainda você não conseguiu, talvez, encaixar, assim? O futebol, ele é o mais fácil de ser exportado, porque você trabalha com humor, você trabalha com uma pauta nacional, né? Os times daqui, com exceção do Cruzeiro. Sim. Mas, agora tá um pouco mais difícil. A gente torce pro time, como é que chama? De Sete Lagoas. É verdade, no Democrata de Sete Lagoas. Nós somos Democrata desde pequenininho. Vou jogar camisa 7 Democrata do Zezé. Tá certinho. Mas, cara, então assim... o futebol, ele levou a gente a romper essas barreiras estaduais. E com o futebol na sequência veio o jornalismo, a gente começou a trazer algumas pautas, a gente investiu muito no jornalismo. Nossa equipe de jornalismo é o sonho de consumo de qualquer jornalista trabalhar com a gente, pelo fato dele ter uma liberdade irritante, assim. Na verdade, eles me freiam. O jornalista, ele tem... A minha equipe, além de ser pessoas que eu tenho uma admiração, uma gratidão, um respeito grande por eles me freiam até pela falta de experiência que eu tenho com algum tipo da literatura jornalística, propriamente dito, de seguir alguns protocolos que são necessários, que são básicos, você não pode acelerar mais do que deveria, por conta de você ter, às vezes, uma pauta que ela está super pronta para poder ser colocada e que vai fazer um trabalho, e a gente, às vezes, se revolta muito com essas pautas, né? Principalmente ligada à política, corrupção. E eles me seguram, falam, não, Rodrigo, não tá na hora, vamos maturar isso. E a gente faz isso de uma forma muito legal. E todo mundo que a gente sempre colocou matérias ou com alguma denúncia ou algo, a gente sempre deu espaço igual para a pessoa falar na rádio. Então é muito interessante isso, que a gente já teve vários casos da pessoa não conseguir ter raiva da gente, porque ele falava, eu quero mandar uma ação extrajudicial, eu quero o direito de resposta de 15 minutos. Não, você tem um programa inteiro para você responder. Você pode participar ao vivo e colocar 100% do seu ponto de vista com relação ao tema. Alguns se arrependiam depois disso. Sim. Mas vai se enrolando no próprio assunto. Mas outros tiveram boas explicações e que deu a amplitude do problema mais legal possível, e que as pessoas pudessem tomar a sua decisão sobre o tema. Porque também tem muito isso. O jornalismo, ele passa por um processo de ressignificar, até mesmo de credibilidade. Sim. E a gente fala, cara, a primeira coisa, a gente tem que ter a humildade de assumir o erro. O jornalista, às vezes, não só, eu vou colocar o jornalismo, porque o tema é esse, mas várias profissões, do ser humano, uma dificuldade. E eu insisto muito nisso com os meus profissionais. Cara, assumam logo o erro, porque é muito feio quando a gente erra e a vaidade não nos permite assumir aquele erro, porque vai atrapalhar até mesmo na gente a melhorar
como profissional, como ser humano. E a pessoa que assume o erro, ela melhora mais rápido, ela se aprimora, ela aprende literalmente com o erro. E aquela pessoa, às vezes, que não assume, ela ainda fica justificando e aquilo acaba passando despercebido e ela erra novamente. E a gente dá essa liberdade lá para as pessoas errarem em todas as áreas. No humor, principalmente, já erramos muito, cara. A gente já ligou pro 193, o bombeiro, dando parabéns dos bombeiros, assim. Tomamos uma multa. A gente... A juíza falou, cara, o que você tem pra falar? Eu falei, eu trabalho com pessoas especiais, que têm problemas e que acharam isso legal. Achar que ia ser engraçado. E assim, tem coisa que não tinha nem como pedir desculpa. Foram tentativa poucas e erro elas, e liberdade. sabe? Essa frase a gente fala sempre, tentativa e erro e liberdade. Total. E não tem jeito, você falar, minha rádio é super livre e a gente combate o erro de uma forma super agressiva. Não, cara, o erro ele é natural. E a gente aceita em todas as escalas, não apenas na rádio. Eu fui forjado aprendendo com meu pai a errar. E meu pai foi um cara muito legal que me ensinou a errar. Marco Aurélio Jajur Carneiro, um cara que eu sou fã, tenho um orgulho. Tanto ele quanto minha mãe, Paula Jacques, tem que fazer a menção aos dois. Por favor. Que é a questão dos valores, assim. E o melhor legado que eles me deram foi ter a tranquilidade de errar e assumir esses erros de uma forma super natural também. Não me julgar, não me diminuir, não me sentir uma pessoa pior pelo fato de eu ter cometido um equívoco, um erro, um pré-julgamento equivocado. Cara, é natural, é ser humano. E quanto mais rápido a gente reconhece, mais rápido a gente melhora. Eu acho que só uma coisa, ainda pro tema regional, depois quiser, mas enfim. É folclórico dizer que o sul de Minas, lá, a turma que torce pro Botafogo, etc., em Juiz de Fora, Zona da Mata, e o Triângulo, Flamengo. Cheio de corintiano. Flamengo. Flamengo tá... não quis citar o Flamengo, tá espalhado pra tudo que eu tenho. Mas assim, o Flamengo tá... Mas assim, que o sul de Minas, a Zona da Mata ali, a comunicação que chega neles é a comunicação carioca, ou era, sei lá. Esse é um folclore que a gente conhece, enfim, da rua. E o Triângulo conversa muito mais com São Paulo do que com Belo Horizonte, conversava. Como que é essa briga pra vocês? Isso é uma rádio mineira, mas também conversar com esses mineiros que não estão aqui na capital, essas duas regiões. Minas são muitas, né? Então a gente também... esse é o nosso desafio. A gente está num processo agora de expansão, no qual a gente vai lançar a rede de TV da 98 e a gente pretende estar em todos os regionais, Norte, Sul, Zona da Mata. Mas vai ser um canal Triângulo. É um canal aberto, TV aberta. Ah, vocês vão fazer uma TV aberta. Vamos lançar agora uma TV aberta. Que demais. E é um desafio gigantesco, porque assim, quando a gente fala... vamos fazer um tema regional Minas, não é. Você tem que fazer um tema para Triângulo, você tem que fazer uma editoria para o Triângulo, tem que fazer uma editoria para o Sul, para o Norte. E são realidades completamente diferentes, assim. O cara de Juiz de Fora, ele puxa o X, não é à toa. Não é porque ele quer tirar onda de carioca, é pelo fato simplesmente dele ter muito mais impacto da cultura carioca para dentro de Juiz de Fora do que de Minas Gerais. E isso é uma realidade. Então não adianta a gente, nessa hora, querer ser inventivo de buscar uma forçação de barra de uma pauta no qual as pessoas não estão dispostas a aceitar. Então, você tem que saber, como conteúdo também, qual sotaque você vai colocar para aquele público específico. E esse sotaque, ele é fundamental para o sucesso. E eles precisam se sentir representados. Então, qualquer sendo bem feito, qualquer editoria local ela é mais forte que uma editoria nacional. Ela tem mais penetração, mais impacto. E uma relação, feito vocês falaram, de proximidade com a audiência. A gente fala que a gente não tem ouvinte na 98, tem uma seita atrás da gente. É impressionante, os caras são chiitas, assim. O pessoal do Bitcoin também. Igual o Bitcoin. Exatamente. A turma não fala mal da gente, não. Entre nós, a gente pode falar mal da gente. Exatamente. Gente de fora não pode criticar, não. Ô, Rodrigo, e aí a gente comentou, mas não entrou, assim, como é que foi pra você? Aí podemos falar na 98, mas também queria ouvir nos outros business, assim, o impacto da pandemia. E o que vai ficar disso? Então, na parte de entretenimento... Já olhando positivamente que estamos saindo, se tudo der certo. Tem áreas que é difícil olhar positivamente. O passado e, assim, durante a gente viu vários setores se reinventando durante a pandemia e saindo muito maiores. E ganhando com a pandemia a médio prazo, né? E que vai desfrutar disso pós-pandemia, sem sombra de dúvida. A 98 foi uma dessas. Mas dentro do grupo a gente tem uma área de entretenimento, de festa, de shows. Uma boate. Você fazia muito evento, eu ia perguntar. E a gente fechou tudo. A gente não fazia sentido. A gente manteve o máximo que a gente pôde por questão dos funcionários. A gente deu todo o suporte para as famílias que trabalham com a gente há anos. A nossa sala é uma boate de 20 anos, né? A nossa sala é referência aqui em Minas, para quem já veio. E assim, a gente... Cara, era uma pauta tão triste, porque eu não tinha o que cobrar da prefeitura, do governo, do estado, do governo federal. Porque é natural, cara, não dava para aglomerar. Era um produto que ele tem, na natureza dele, um problema com a característica desse vírus.
E morreu o negócio. E agora a gente está ressurgindo porque também, olhando historicamente falando, o carnaval que a gente curte hoje, ele é resíduo do pós-gripe espanhola. E as pessoas saíram, depois do surto da gripe espanhola, para as ruas, se abraçando, fazendo toda aquela loucura do carnaval. E a gente tá achando que isso pode ocorrer. As pessoas querem. Tanto é que você vê todo dia aí esses inferninhos, as pessoas fazendo essas... como é que chama balada isso? Clandestino. Os clandestinos, porque as pessoas não estão aguentando mais. Quando eu falo que eu entendo, fica parecendo que eu estou validando. Não valido a atitude de uma pessoa que aglomera durante a pandemia. Mas é compreensível que aquela pessoa ela não aguenta mais ficar parada, desde que o ser humano é um bicho sociável. E então, na hora que isso passar, como ocorreu agora em Nova York, a gente tem observado em alguns países, a tendência é que a área de entretenimento deu um boom. Então a gente começou a investir a partir de agora já em novas plataformas, novos projetos e na expectativa do próximo ano conseguir colher os prejuízos dos últimos 2. Voltar a fazer evento. E o que foi bom pra 98? Cara, 98 ela se beneficiou primeiro porque a gente já fazia live desde 2014. Aí entrou o universo das lives. A gente falou, poxa, e a 98 a gente chamava 98 live. Parecia, cara, verdade. Se alguém investigar bem, parece que eu que criei o vírus. Que eu falei, cara, o que entrou na moda foi lives. A gente já fazia lives, né? A gente já estava muito acostumado. Então a gente surfou muito nessa onda das lives, com produtos diferenciados para os nossos clientes. A gente conseguiu ter uma relevância editorial, uma relevância financeira. A gente conseguiu passar por momentos super delicados financeiramente para a nossa equipe, que sustentou pelas produções dessas lives. Então, e o produto foi se reinventando. Então as pessoas também começaram a entender que mesmo com esse distanciamento, existia uma nova economia que estava se formando e que precisava ser comunicada. E a gente fez um trabalho muito legal na 98, que a gente fala sobre essa questão de você fazer algo sem mensurar o resultado. E isso eu falo do fundo do coração. Não tenho essa capacidade nem de me julgar, ter essa visão toda. Foi na sorte. A gente criou um projeto chamado Quarentena do Bem, no qual, como a gente perdeu muitos anunciantes e sobrou um espaço vago na nossa grade, a gente doou esse espaço para as pessoas que estavam se reinventando no delivery. Legal. E todo tipo de delivery, a gente deu muita mídia. A gente ajudou 600 pessoas a divulgar no primeiro fechamento, mais 400 pessoas no segundo fechamento. E a gente fez um trabalho muito legal, divulgação de plataforma. A gente põe spot, a gente põe merchan, a gente colocava post nas redes sociais. A gente foi dando aquele espaço. E aí os clientes começaram a ver o nosso trabalho e se sensibilizaram. Então, ou eles estavam querendo ajudar nesse projeto do Quarentena do Bem, a gente cedeu espaço para clientes também em projetos de doação de cesta básica. O cliente que doasse 10 mil reais em cesta básica, a gente dava 20 mil reais em mídia na 98. Então, não foi um momento que a gente também ficou focado em faturamento. A gente tinha uma gordura que dava para queimar, a gente conseguiu administrar bem as nossas finanças, e a gente viu que a gente conseguiria superar mais um ano de pandemia, né? Sobrando aí. E, cara, e foi muito legal, porque essa atitude despertou o olhar dos nossos clientes, que viu em nós uma atitude super humana, super bacana, e eles começaram a solicitar esse tipo de proposta, esse tipo de trabalho, e começaram a anunciar normalmente. Eles voltaram. Entendi. Alguns se mantiveram, mesmo desconectando quase toda a campanha deles de mídia, eles se mantiveram com a gente por conta dessas ações que a gente veio fazendo. Mas foi uma coisa natural, não foi algo planejado, não foi, poxa, vamos aqui passar uma imagem do bem para que as pessoas olhem, fiquem com dozinho, com pena, ou então se solidarize e continue. Não foi de forma alguma mesmo, mas eu acho que o ser humano ele precisa de olhar para o outro e enxergar que aquele é aquilo que é a mensagem que você quer passar. Eu poderia muito bem não fazer nada na pandemia, mandar um tanto de gente na rua e ter aquela visão mais matemática possível. Pô, mas eu tinha conquistado tanta coisa. E eu não queria abrir mão da minha equipe. E eu fiz um combinado com eles. A gente fez uma live no comecinho da pandemia, onde eu fiz um compromisso com todos eles de até o dia que chegasse a vacina, eu não mandaria ninguém embora. E que eu manteria o salário e a função de todos lá dentro, inclusive da equipe promocional, que não existia mais promoção. Sim. E a gente fez isso. Então, quando você... de rua, né? Só pra visualizar. E quando você faz um pacto desse com a sua equipe, ela veste a camisa, literalmente. Então, como a gente sobreviveu à pandemia, foi pela união. E não foi um trabalho de um diretor, não foi o trabalho de um
visionário, empreendedor, essas coisas são legais pra gente falar, né? Fica bonitinho na revista, mas é mentira. É um trabalho do coletivo sobre o individual, muito mais coletivo do que individual. Eu acho que o meu papel como líder foi acender essa faísca nas pessoas de vamos juntos. E comprar essa briga e assumir essa responsabilidade. Sem combinar com meu sócio, sem combinar nada. Foi muito louco isso. E assim, depois todos eles entenderam. Porque viram que as pessoas estavam simplesmente se doando muito mais do que antes. Da forma como podiam. A gente colocou 80% da empresa em trabalho remoto. Eles trabalharam muito mais. Eles se entregaram muito mais. E isso foi o resultado, nos trouxe até aqui hoje, conseguindo Qual que é o tamanho do time da 98? Hoje a gente está em torno de 100 pessoas. Nossa, é bastante gente. É muita gente. Rodrigo, mas aí só um parênteses. Quando você faz live aonde? Qual cara, não, a gente fez no Zoom, né? Eu conectei meus funcionários todos, é uma loucura, cara. Você imagina, né? Aquilo é um circo, cara. Até a gente falar pros outros, para de falar, para de zoar, presta atenção, né? Demora uns 15 minutos, cara, pra você começar a dar um recado, sabe? Por mais que você vai falar uma coisa séria. E isso é legal do 98, que ninguém me leva a sério também. Então, assim, eu não tenho... Você ouve no ar, se as pessoas me respeitassem, elas me tratavam daquela forma. Mas isso é muito legal, porque essa hierarquia, ela é horizontalizada total. E quando você consegue criar uma plataforma com hierarquia horizontal, você empodera as pessoas, literalmente, elas se tornam sócias suas do problema. E com isso, você facilita a sua vida de todas as formas. Você consegue fazer um trabalho no qual você tem milhões de cabeças pensando em prol aquele produto, aquele problema, aquela solução. Então, é muito legal. Isso deu muito certo. Não teve mais engajamento, assim, é um feeling, tá? Assim, tô tirando da minha orelha essa informação. Mas igual o podcast cresceu, eu tenho essa sensação que voltou um carinho pelo rádio. Voltou um carinho por essa coisa de você estar ouvindo, fazendo que eu falei, essa saudade de... Não, você aí a força do regional, ouvindo, porque a gente fala, por mais que você busque informações nacionais, você quer saber o que a OMS tem dito nos veículos nacionais, a gente traz essas informações, mas para a pessoa que está numa pandemia, é muito mais importante o que está ocorrendo no bairro dela. Não é o que está acontecendo em São Paulo, no Rio, na Califórnia. Ela está preocupada com o que está acontecendo na cidade. O que o prefeito vai fazer? Vai abrir, vai fechar? Que é uma pauta rádio, porque eu total. E dinâmica, né? E dinâmica. Enquanto a TV com o prefeito de Belo Horizonte, então é dinâmica pra caramba. Quarta-feira abre, segunda-feira fecha. Atenção! É uma ginástica aqui em BH, né? Aí você 98 pra tentar saber se você pode sair de casa. É mentira! Teve um ouvinte, cara, que ele escreveu no Twitter pra mim, Rodrigo, tá tudo muito confuso hoje no programa. Eu falei, eu também acho, eu tô totalmente perdido. Mas eu acredito em mim, é tudo verdade, mas é uma zona. Não interessante que essa aposta que o Rodrigo faz no regional, que o 98 faz, enfim, o Warren Buffett, alguns anos atrás, ele compra um monte de jornal regional nos Estados Unidos, apostando que a mídia regional seria grande coisa. Buffett que fez uma grana gigante com o Wall Street Journal, né? Onde acho que ele não é mais sócio hoje, se eu não me engano, mas é do Bezos, né? Da Amazon. Mas, enfim, o Buffett é um cara pobre. Enfim, o Buffett ganhou um dia com o Wall Street Journal, que tinha uma sócia muito bacana e tal, e depois ele sai e compra jornais regionais nos Estados Unidos. E até onde eu sei, ele sai, faz uns 2 anos que ele sai fora disso, fala, por não conseguir fazer dinheiro com esse negócio. Jornais físicos, enfim, provavelmente também já no digital. Essa é a plataforma que mais sofre. A plataforma impressa, ela sofre bastante, porque as pessoas perderam esse hábito de manusear o papel. Hoje eu leio todos os livros que eu falei aqui no Kindle. Quando não tem no Kindle, eu entro em revolta. Eu fico louco, alucinado, que eu vou ter que comprar ele físico, sabe? Tem que mandar os audiobooks e os resumos de livro. É curioso o rádio conseguir sustentar isso, né? Isso que é muito interessante, porque também é meio... Mas eu vou te falar, cara, o rádio tem uma questão muito diferente, que as pessoas não pensam que é igual podcast. Tá aqui uma galera nos ouvindo hoje, agora, sei lá, daqui a pouco, vai ouvir, e vai saber, essa pessoa tá fazendo esteira, ela tá tweetando, ela tá respondendo um e-mail. O áudio, cara, ele é multitask, o vídeo não. Vai com água no fogão, aliás, cuidado que a gente vai com água no fogão. Exato, presta atenção, ele vai queimar. Vai queimar, André. Mas o rádio, ele te dá essa possibilidade de você fazer 2 coisas. O impresso não dá essa possibilidade, a TV não te dá essa possibilidade, a internet não te dá. Mas você consegue muito bem fazer uma esteira, ouvir um podcast, você consegue muito bem ouvir um rádio, você consegue dirigir e ouvir o rádio. Tem gente que consegue dirigir, ouvir rádio, mandar e-mail, você, né, faz tudo. Mas é muito... O rádio, ele te dá, primeiro, esse senso de imediatismo. Aconteceu uma coisa agora no anel rodoviário, vai ser notícia na 98 em 5 minutos. Então, essa informação em primeira mão, ela vai sair no rádio. Não dá tempo de uma emissora ir lá com um helicóptero pra fazer. Até fazer isso, cara, a gente o acidente já acabou. Na estrada tem muito isso, você viaja no interior, você liga o rádio, tem uma coisa estranha, você liga no rádio pra ver o que tá acontecendo. Pega o rádio local, vai pra te contar o que rolou ali. E isso, o rádio ele não vai perder nunca. Então essa capacidade do som, cara, ele sempre foi... E é uma coisa, pelo menos, que pro ser humano é muito interessante, ele gosta de imaginar. Por mais que a gente tenha a comodidade da imagem, do som, do 3D, essas tecnologias todas em nossa vida,
o rádio, ele trabalha a imaginação, e isso é muito interessante. Por isso que nasceu a ideia do programa infantil. Porque trabalhar a imaginação das pessoas num programa infantil, com criança principalmente, que é super lúdica, é muito gostoso. A pessoa começa a criar, a imaginar. E foi muito interessante quando a gente rompeu a barreira do som e fomos pra web. E as pessoas começaram a ver o quão a gente era estranho na vida real. E, cara, eram relatos incríveis, falando assim, pô, cara, o Rodrigo Rodrigues, cara, que ele tem uma voz, um negão, 2 metros de altura, o cara é baixinho, gordinho, sabe? Fica lá. Mas ele é legal, o Rodrigo é um cara super fantástico. Mas a voz é o mistério. Mas é um mistério, então isso foi uma coisa muito gostosa, que os caras... que a gente consegue trabalhar dos 2 jeitos hoje. A gente, óbvio que com o rádio e a gente tendo a TV, a gente melhorou a nossa narrativa, porque não dá pra, como na TV, você fala, olha que legal isso, olha que legal aquilo. A gente tem que descrever o que a gente tá pegando, falando, apontando. E isso foi o nosso maior desafio. E conseguimos fazer isso muito rápido, cara. Eu ainda queria fazer uns estudos, assim, dessa sensação, porque quando eu era mais nova, tinha aquela coisa da minha avó. Você chega na casa da minha avó, a TV tá ligada, porque a TV faz companhia pra ela. E a sensação que eu tenho que pra nossa geração é o rádio, é o podcast, é o áudio que tá fazendo a companhia e não a TV, assim. Tem uma transição curiosa, que pode ser uma percepção de bolha, mas eu sinto que a pandemia trouxe um pouco isso. Ninguém tava com tempo pra TV, mas tava curtindo a companhia do áudio, o Instagram, é a Alexa, cara, a gente, olhar, tá no smartphone, né? Eu tenho DDA, nível hard. Meu psiquiatra já me diagnosticou, falou, Rodrigo, você precisava de uma coluna nova pra poder falar quão hiperativo e desatento você é. Eu tô me levando 70, cara, me respeita, assim, é um nível... Sim. É porque não lançaram de 80, senão eu ia nele. E o mundo ficou DDA, né? A gente tá com um volume tão grande de informações, tão grande de notícias e vindo de todos os lados, de todas as formas, de forma instantânea. Você abre um grupo de WhatsApp, tem milhões de informações. Então, você não concorre. O rádio não tá concorrendo com a TV, com o jornal impresso ou com o digital. A gente tá concorrendo com o WhatsApp, cara. Ele tá concorrendo com um grupo de WhatsApp, com fake news que tá em WhatsApp, que é difícil, às vezes, um jornalista super tradicional que fez uma pesquisa gigante sobre um tema e vai falar, não a opinião, mas a visão sobre o tema super bem estudada e trabalhada, descontaminada, e ele é desmentido pela tiazinha do WhatsApp que manda lá uma fake news, tadinha, sem saber. E português horrível, né? Aqueles textos escritos, que isso? Então, pode ser. Mas a gente tá concorrendo com isso. E eu acho legal, sabe? Não acho ruim, porque é importante a gente entender que pra você fazer conteúdo hoje, você precisa se dedicar a que ele seja muito relevante. Senão você esquece. Você tem que preocupar de uma forma muito grande com a essência do seu conteúdo e como você domina o tema. Não adianta você fazer um conteúdo por fazer. Você tem que estudar ele de uma forma irritante ao ponto de você ser relevante naquele tema e as pessoas pararem o tempo dela, do grupo de WhatsApp, da internet, de milhões de portais, de todas as redes sociais, de todo esse enxame de informações que nos permeia para poder te ouvir. E na hora que você consegue fazer isso, cara, você pode saber se é muito foda, porque é difícil pra caramba. É enorme. Até eu acho que tem um gancho disso que eu acho importante fazer. É o seguinte, que mudando de negócio, mas eu acho que é importante fazer é o seguinte. Bom, você se especializou em produtos culturais, eu posso dizer isso, né? Pô, 98, na sala e tal. São coisas que dependem bastante de estar ligado às pessoas, ligado ao momento, à cidade. As pessoas precisam gostar. Tem que gostar, exatamente. Tem que gostar pra acontecer, né? Você não tem uma fábrica de parafuso, né? Que você tem que ter um cara que... E nem tem uma legislação que obriga você a ninguém é obrigado. consumir. Mas tem uma coisa assim, infelizmente, na coisa podia. Da festa, podia ter um sindicato da lei pra você. Obrigar o cara a ouvir meia hora por dia de cara. Assim, na sala é uma danceteria, o termo certo? O boate de BH, enfim, de uma balada antiga. Enfim. Então eu sou muito velho. Danceteria foda. Danceteria foi foda. É uma casa de shows. Entretenimento. Pô, super tradicional de BH. Passou muitos anos atraindo gerações diferentes. E você fez na sala, enfim, você tem festas pelo interior, festas em Furnas, enfim. Isso. Tem um monte de coisas que fizeram. Eu até queria entrar um pouco nisso, mas eu fico curioso como que se faz como comercialmente para manter-se relevante nesse mercado também. Me parece bem mais difícil, assim, o cara mudou a geração, sei lá, minha irmã tem 37, tem 30. Mais, como é que você são músicas diferentes, são sei lá, cara, consumos diferentes, como é que você faz para continuar ligado nessa galera? Eu vou te falar, a matemática ela é simples, a execução é complexa. A gente usou, desde a época quando a gente criou o Clube MTV, que foi a primeira boate que a gente montou pra gente fazer um tubo de ensaio, pra ver tudo que a gente podia fazer de dar errado, aquilo que a gente fala, vamos gastar pouco e fazer muito. Então a gente tinha uma emissora que era referência, a gente fez um clube que cabia 100 pessoas, a gente colocava 250 e o ar-condicionado não existia, era tudo pra dar errado.
E a gente foi aprendendo o que funcionava, o que não funcionava, o que devia. Então, quando a gente criou Na Sala, a gente pensou no melhor produto para o público. A gente se colocou no lugar do público. Então, quando você vai fazer qualquer coisa na área de entretenimento, você tem que se colocar no lugar do público e não no lugar do empreendedor, do promotor. Uhum. Porque o lugar do promotor, você vai fazer conta de padeiro, cara, no sentido de tirar coisas que são super supérfluas para o produtor, mas para o cara que está lá usufruindo, a experiência faz total sentido. Então, o banheiro químico que vai ser colocado, poxa, vamos contratar um mais barato de todos, que tem que ter banheiro químico, que a legislação obriga. Então, coloca qualquer um. Se você fizer isso, cara, o cara vai uma vez, ele não volta. Então, a gente fez a conta ao contrário. Era caro entrar em eventos da Na Sala, mas ninguém saía de lá falando que não valia o preço que pagava. Sim. Se era open bar, a pessoa ficava até 6, 7, 8, 10 horas da manhã com o garçom oferecendo bebida e de forma a sensação de estar numa festa open bar. Exato. E porque antigamente as festas open bar acabavam com a bebida meia-noite. Ou vinha mais barata primeiro. Cara, você tinha que virar um hooligans para conseguir ter acesso à bebida, porque ficava super restrito, um ambiente super pequenininho pro volume de pessoas. Então, a Na Sala ela foi pensada com o olhar daquela pessoa que tá passando por aquela experiência. E a gente buscava ser mais relevante e trazer aí uma entrega para esse público que o surpreendesse. Então, a diferença nossa, acho que o que nos fez nos destacar nesse mercado foi não fazer contas sobre a experiência, o conforto, a segurança. É isso que eu ia falar, segurança. Eu lembro, eu menina ainda, né, entrando no mundo das baladas, e a Na Sala era dentro de um shopping, na mesma lógica de São Paulo, que tem uns teatros dentro do shopping, que aí você tem um estacionamento seguro, um lugar que fica ocioso, se parar pra pensar, porque né, o shopping fechado, 10, acabou. De móvel então tinha uma sensação de segurança. Eu lembro que era minha mãe, não, essa Na Sala, Na Sala tudo bem. Porque eu ia entrar e sair com segurança, era 2 meninas, 3 meninas indo pra uma balada novinha. Nossa, a gente fazia treinamento com segurança, isso é muito mérito do Bruno, meu irmão do meio. Ele tocou isso com uma maestria única. E ele fazia uma coisa que a gente morria de rir, cara, que era os 15 minutos. Então tinha todo dia uma psicóloga fazendo um treinamento com todos os bartenders e os seguranças, falando sobre o que poderia ocorrer e como que eles deveriam reagir em cima dos problemas. Então, o segurança, principalmente nosso, ele tinha um treinamento muito grande para conter a raiva, para poder... Cara, a gente já viu cenas de meninas dando tapa em segurança, homens jogando bebida, e o segurança simplesmente não reagia. A gente, como dono, já reagiu. Eu já briguei com um cara uma vez e o segurança me conteve. Falei, daqui a pouco ele me expulsa. Porque eu acho uma falta de respeito. Só que quando a pessoa ela fica bêbada, não justificando, porque eu acho que nada justifica... Cara, o risco desse tipo de negócio particular. Da natureza, de você estar suscetível a isso. Então, a gente sempre... Cara, a gente não conhece outro lugar que você tinha lá todos os dias, cara, os 15 minutos antes de abrir a casa, uma palestra falando, os seguranças falavam sobre os desafios de tudo. E era interessante que era um treinamento muito rigoroso, não só nesses 15 minutos, mas ao longo do trabalho, a gente sempre fez alguns treinamentos com o garçom para ele saber segurar bem a bandeja, dele entender os comandos, ele saber interpretar o tipo de público que ele estava recebendo, de uma forma no qual ele desse àquele público um conforto e um carinho, uma atenção que ele não encontraria em outro lugar. Então o segredo da Na Sala no final não era o local, o ar-condicionado gelado, a bebida gelada, eram as pessoas também. Acho que é uma característica muito da nossa família, a gente investe muito na forma como o nosso time é formado e a gente valoriza e investe muito nesse time para ter pessoas muito qualificadas para fazer algo que um concorrente talvez não estivesse disposto a fazer. E é isso que a gente acha, que sempre quando você puder surpreender e fazer algo a mais dentro daquela natureza do seu negócio, você vai sair bem, você vai ter um bom recall e as pessoas vão reconhecer isso de uma forma natural também. Ser bem tratado. E aí eu queria puxar uma pauta, posso? Manda bala. Não, porque eu falei do áudio aqui, porque me veio muito forte essa coisa. Lá, eu fiz Singular de 2014, você fez o curso executivo também. E você gosta de tendência, inovação, que eu sei. E aí eu lembro que o áudio era isso, a pauta era o próximo boom será do áudio. E muito assim, a gente ficou muito ligado ao Alexa, como chama esses assistentes virtuais. E muita coisa do WhatsApp. Não tinha áudio no WhatsApp, mas veio a surgir e tal. Mas eu acho que puxou também a reboque essa cultura de você aprender a ouvir e tal, que trouxe o podcast e esse poder pra rádio. E aí eu queria te perguntar, pra onde vamos com mídia? Você tá aí abrindo uma TV aberta. Exatamente. Eu queria te entender, assim, o que você tem visto que te inspira ou que você acha que é um caminho que a gente vai seguir? Aí eu vou até expandir para entretenimento também. O que você acha que... Você já falou desse boom, dessa ressaca que vai vir do Covid. Desse carnaval 2.0. Boa.
Mas o que mais, Rodrigo? O que está te Cara, olha, com relação à plataforma, Mari, eu não olho mais a plataforma como relevância. Eu olho o conteúdo. Independente do plataforma que você tiver, o seu conteúdo tem que ser relevante, levando em consideração o hábito de consumo do seu público naquela plataforma. Então não adianta você fazer um podcast no qual a gente vai ficar falando sobre várias coisas que a gente não descreve e quem está ouvindo não vai entender. Então a gente tem que saber, por mais que tenha um vídeo que as pessoas gostam de assistir também, é importante que essa narrativa seja compreensiva para aquela que está apenas ouvindo, que é da natureza do podcast. Sim. Então, quando a gente vai para a TV aberta, não é porque a gente acha que é super moderno ir para uma TV aberta, não, mas a gente acredita que tem pessoas que têm o hábito de assistir uma TV aberta. E um jornal ela vai querer ouvir no final do dia numa TV aberta, ela está chegando em casa, ela vai querer ter o conforto da televisão, sem necessariamente ser uma pessoa que tem acesso ao TV a cabo. A gente está falando de uma fatia de público de 80% que não tem acesso a uma TV a cabo, a uma internet de qualidade dentro de casa, e que não pode ficar assistindo séries, não pode ficar... Então, eles precisam de um conteúdo diferenciado. E na TV aberta, a 98, ela é uma novidade editorial. Então, ela tem relevância pela editoria e pela característica daquela plataforma específica. Se você for olhar Bandeirantes, Globo, a gente é praticamente a MTV da TV aberta que éramos no passado. Então, a gente está entrando para poder surfar essa onda. Mas a gente enxerga que, óbvio, não faz sentido você simplesmente assumir plataformas pelo fato de elas serem inovadoras. No caso da boate, por exemplo, antigamente as pessoas olhavam inferninhos, casas fechadas, com um lugar mais escuro e tudo. Agora as pessoas querem um lugar aberto, amplo. Ninguém quer ficar mais dentro de um ar-condicionado, principalmente pós-pandemia. É claustrofóbico. Você começa naturalmente... já estamos todo mundo aqui vacinado. Cara, eu, pelo menos, eu não acho que eu vou conseguir ficar confortável em um ambiente fechado. Você vê um filme hoje, você vê um filme com gente pessoa fechada. pegando a outra, cara, ele encostou na outra pessoa. Estranho, né? Ai, que nojo. Demorar um tempo a mudar isso aí. Vai. E a gente, cara, vai ter algumas sequelas psicológicas nesse sentido, mas independente de qualquer coisa, vai continuar fazendo o que a gente fazia antes. Não acho que mudou. Pode mudar algumas... contra o novo normal. Esse novo normal, eu acho que ele é uma versão talvez mais refinada, no sentido da gente ter, sabe, mais higiene. Assim, sim. O brasileiro aprendeu, assim como eu vi uma pesquisa agora do americano, que aprendeu a tomar banho todos os dias, que não era da cultura dele. O brasileiro o país tropical já tem essa característica pela questão do clima. Mas a mão, por exemplo... Mas a mão, cara, a gente fez doações de sabão. Na 98 a gente tem um parceiro que doou milhares de sabão. A gente foi levar numa comunidade e as pessoas nunca tinham tido acesso a um sabão para higienização da mão. Eles usavam tudo barra de sabão de coco. E era para lavar cabelo, para tomar banho, para lavar roupa. Eles utilizavam. Então, essas questões, elas são interessantes de serem observadas. Então, na parte de eventos, eu acredito na tendência deles serem em ambientes abertos e não mais enclausurados como os inferninhos de antigamente. Entendi. E aí, e os outros negócios que você falou? Vou terminar essa lista. Você falou da plataforma de finanças, essa 17, né? A gente montou uma plataforma de finanças que a gente... O que é inovação para mim? Meu conceito de inovação, e eu levo isso para minha vida, é você cortar intermediários. Aonde você consegue conectar um ponto ao outro, as duas pontas interessadas, a que vende, a que compra, sem nenhum intermediário, você está inovando. E isso vale para qualquer outro ambiente, qualquer coisa que a gente venha a desenhar. A pessoa tirou o intermediário, ela inovou. Ela criou aí um processo mais objetivo, mais rápido, uma celeridade maior naquele hábito de consumo, naquela conexão, naquela vontade, enfim. Então a gente criou uma plataforma hoje, que é a Bybank, que é de tchau banco, que a gente fala de tchau à velha economia. E que a gente trabalha com a economia, com essa nova economia, né? O novo normal é a nova economia que já vem se falando bem antes da pandemia, que é uma economia mais justa, é uma relação entre as plataformas financeiras e os donos do dinheiro, a população, muito mais transparente. Então, a natureza do nosso negócio é só ter lucro se a gente fizer ter lucro conosco junto. Então, a gente só ganha a partir do momento que você estiver ganhando também. E a gente ganha uma fração daquilo que é gerado de riqueza para você. Então, o dinheiro, ele é seu. Eu não uma corretora, assim? Eu falo assim, essa maldição da nossa família, né? A gente não cria uma coisa que existe, né? A gente tem essa mania de criar coisas estranhas que não existem. Elas são várias coisas. Ela é uma corretora, ela é uma gestora, ela é uma emissora de token, ela é uma securitizadora de token. Então, a gente desenvolveu vários conceitos para chegar em um conceito único no qual a pessoa vai conseguir ter acesso
a uma ação da Tesla lá fora, ou comprar Big Techs, urânio, cannabis, como se ela estivesse transferindo um Pix. A gente está lançando esse produto agora, daqui mais 2, 3 meses. Então, é um produto novo no mercado. Que não como existe. Chama, Rodrigo? Buybank. Buybank, boa. E que você vai conseguir comprar lá de ativos digitais até mesmo urânio. E de uma forma super simples, fácil e friendly. E com uma gestão ativa. É uma carteira administrada por uma equipe extremamente qualificada de pessoas e analistas de mercado que tem uma qualidade absurda de gestão. E no final do dia, a gente foi falando, e como que seria essa inovação? Eu falei, cara, a inovação da Buybank é você aprender a vender o índice. Não importa o seu ativo, a pessoa quer ver seu índice crescer. Então, a gente tem que montar uma operação no qual a gente dê lucro para as pessoas. Óbvio que a gente não pode prever o mercado, todo o mercado de ativos, eles são voláteis. Você vê o Bitcoin. Eu tô nessa fase agora, né, na expectativa, né? Aqui com o o anterior foi Coinext, que falou bastante. Fantástico. O trabalho deles é fantástico. E a gente tem essa expectativa aí nesse mercado da cripto, porque quem é do mercado entende o que está acontecendo com o Bitcoin de forma natural. Não existe uma novidade nesse tema. É algo que é da própria moeda. Elas equalizam, depois elas sobem de novo. Enfim. Mas a gente está buscando outros ativos para vir para dentro do portfólio que comunguem com essa nova economia. Exemplo, a gente não quer investir, por exemplo, não vai ter no nosso portfólio uma carteira para petróleo, Petros. Por quê? Porque a gente acha que isso vai ser findável. Não faz sentido investir em algo que no futuro vai acabar. Não vamos trazer ativos que lucram pelo lucro apenas. Tem que ter um propósito maior por isso. E que a gente enxerga nessa nova economia esses caminhos de energia alternativa, o próprio tratamento da cannabis. A gente fala da cannabis, você fala, vai investir em maconha. Pô, não é. Tratamento terapêutico, medicinal, e, enfim, o mundo inteiro está indo por esse caminho que ajuda e salva muita vida. Então, a gente acredita que o mundo vai por esse caminho. Cada dia que passa, o mundo vai ser mais digital. Então, as criptos, elas são uma tendência que não tem retorno, não é algo que é uma bolha, feito todo mundo vende. Então, a gente acredita muito, não em todas, né? A gente seleciona lá 10 que a gente sabe que valida o modelo, a tese, cabe dentro do nosso modelo de investimento. Então, a gente opera essas 10 criptos que a gente acredita que tem uma rentabilidade interessante. Então, a Buybank, ela foi criada para furar essa bolha, que é uma das maiores bolhas que existe no mundo hoje, que é essa bolha, principalmente no Brasil, que ela é super danosa para o público final, né, cara? A relação do banco com o correntista no Brasil é quase que um cruel, né? Monopólio, né? O alternativo do negócio que o cara acessa, quem entende, vai buscar o ETF X, vai buscar, sei lá, vai abrir a conta lá fora, vai comprar não sei o quê. O cara vai achar um caminho. Então, se eu entendi bem a ideia de você, o cara tem um pedaço da carteira dele alternativa com vocês. E a partir de R$500 o cara vai comprar qualquer ativo do mundo. Então a gente está desenvolvendo uma forma de democratizar o acesso aos ativos qualificados e alternativos do mundo inteiro. Boa. E aí, vamos lá, 98 na sala Buybank, a gente tem uma parte imobiliária muito bacana, que trabalha com antenas, com espaço em antenas e sites. Isso aí é a base aí da nossa família há muito tempo, que está crescendo muito com 5G. Vai vir aí uma revolução, né, na tecnologia tão grande, maior do que o digital, né? Com essa questão da internet das coisas. E a gente tá muito por dentro disso, sim. Na hora que Minas com agro conectado, 5G vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. E olha só o tanto de oportunidade de negócio que vai surgir, né, Mário? Então, dentro disso, eu tenho uma agência chamada Ajax, que é uma agência de inovação, de modelagem de negócio, que desenvolve projetos que são exclusivos e customizados para clientes, que trazem aí uma série de inovações aí dentro desse fator que eu falo sobre, ou você está desenvolvendo uma tecnologia inovadora e a gente investe nessas tecnologias na Ajax, ou você está criando um modelo de negócio inovador. Então, a gente trouxe para dentro do grupo um projeto chamado MSM, que a gente pega algumas startups e dá mídia por share da empresa, a gente investe no risco. E com isso nasceu a operação do Fábrica Delivery, que são seu burger, sua pizza, seu açaí, vai virar 10 produtos distintos de alimentação. No final vira um produto de mobilidade, e que a gente vai ter um app próprio também, como existe o iFood. Então a gente deve criar aí o nosso portfólio de comida. Aí tem também todo um trabalho de comidas saudáveis, de você trabalhar com a questão de alimentos com qualidade, que você preocupa com toda a cadeia. Então, isso tudo que a gente faz no final do dia, a matemática é muito parecida. Do alimento ao que você está fazendo em aluguel de antena. É conectar as pessoas e encurtar o espaço entre elas e o ponto final que ela quer
atingir. Então, essa é a natureza do grupo. A parte de mídia, a gente vai crescer ela mais, deve ter mais um produto para a gente lançar nesse ano, de mais uma rádio, que naturalmente vai se tornar também mais uma TV e mais uma web TV, em um nicho, um segmento voltado mais para o público feminino. Me ajuda a lembrar de tudo, Cristo, né? É importante que quem tá ouvindo, começamos falando de rádio, tá entendendo por que ele tem DDA, né? Exatamente. Vou te falar. Muito negócio ao tempo. O Rodrigo tem essa coisa, né, Rodrigo? De ver coisas e querer fazer, né? Você tem essa olho no peixe, o olho no gato, o olho no pássaro. Tem uma frase legal do Steve Jobs que fala que foca é você falar não pra um tanto de ideia boa, né? Eu tenho ouvido essa fala dele, mas eu não tenho conseguido levar. Mas é meu foco, assim. Acho que a gente tem muita oportunidade e nem todas elas a gente deve apostar. E é difícil fazer esse filtro e escolher, porque tem Belo Horizonte, cara, tem uma qualidade criativa, né? São mentes criativas, pessoas com uma capacidade de inventar, se reinventar e de empreender, que é muito bacana. Então, é difícil. E tem toda a área de música também, que eu sei que você Não, da nossa parte, a gente fez a trilha com o DJ de BH, a gente fez a marca com o designer de BH, a gente foi buscando gente muito boa daqui, enfim. Que a gente é fã. Música aqui em Belo Horizonte, a gente vai ter um boom bacana, cara. Assim, a gente tem recebido muito material bacana de bandas que estão investindo. É interessante que é meio um pós-guerra, né? Assim, década de 70 fez tantas bandas legais e que até hoje a gente ouve e tem uma relação muito bacana. Então a gente está vivendo um pós-guerra. Então as pessoas, quando elas sofrem também, são os momentos que os artistas também mais se desenvolvem, se afloram, ficam mais sensíveis, né? E a arte nada mais é do que a interpretação da sensibilidade das pessoas naquele momento e traduzido em forma de música, de arte, de empreendedorismo, de soluções. Então acho que todo lado, assim, puder deixar aqui uma frase, tipo aquela do Gato Guerreiro, aprendizado sobre a pandemia, sabe? Do Gato Guerreiro, faça aí. Você lembra? Fala, Gol, que a gente aprendeu no final da pandemia. Cara, sim, o He-Man vem. Cara, a gente, por melhor que a gente estivesse antes da pandemia, a gente viu o quão frágil a gente é. E é necessário essa velocidade de se reinventar e da gente não acostumar com aquilo de uma forma super... Sabe, a tradição, ela tem que ser exterminada, teoricamente, de qualquer linha de produção, de trabalho, de empresa, de indústria. A tradição ela é ótima para poder te ensinar uma série de coisas, mas ela é péssima porque ela te estagna e você fica refém daquela tradição. E é difícil, cara. Às vezes as pessoas até mais velhas, nesse momento de pandemia, eu tive vários exemplos de amigos, pessoas que a vida inteira, que já era a segunda geração da gestão e que conseguiram, só na pandemia, fazer tudo que eles gostariam de fazer no digital e que deram super certo, porque o pai não viu outra opção. Então o cara teve que se render. Então, o desafio dos family offices que a gente tem conversado muito é isso, né? Essa discussão entre geração mesmo a gente vai sair maior. Assim, eu tenho certeza que a gente vai ser muito maior, melhor e muito mais humano também. Boa. Não, Rodrigo, aproveitando que você já fez esse Gato Guerreiro aí, você já deu 3 dicas de livro que eu também recomendo e a gente assina embaixo. Enfim, o Antifrágil é o nosso mote aqui do Hydra e o Nassim Taleb, mas o que mais, assim? Aí vale não só pra business, que vai estar curtindo. A gente falou do Stuart, ai, Deus, esqueci o nome do... O quê? Podcast do... sim, nossa, o estudo agora foi na cabeça. Não, ele falou do Howard Stern. Roger Stewart. Roger Stewart. É tudo cultura. Ele falou do Howard Stern da SiriusXM. Eu quero lembrar, eu tô pescando aqui agora o outro livro que eu falei, que eu comecei a ler, que eu tô apaixonado com ele, que é o do Steve Jobs. Incrivelmente Simples. Incrivelmente simples. E não é do Steve Jobs, obviamente. Sobre a forma de pensar dele. O quão irritante ele era sobre esse assunto. Esse foco de ser extremamente E o que mais? Alguma dica pra vida, não só pra business? Mas eu sei o cara experimenta tudo, que eu também acho. De vez dava um outro programa só das coisas malucas que ele faz. Testa, experimenta. Ele é também igual o Lucas Mendes, nosso amigo. Ele faz de kombucha, jejum intermitente. Deve estar Tô no jejum intermitente. Deve estar tomando plasma na veia. Não, cara, o Mário, cara, é porque quando a gente fala sobre inovação e tecnologia e se reinventar, as pessoas acham que são coisas extremamente complexas. E eu vou usar o foco desse livro que eu tô lendo, do Steve Jobs, para poder passar a minha percepção, que a pessoa que me indicou esse livro, ela falava que eu tinha uma característica muito parecida, que é o sincericídio do Steve Jobs. Eu sou muito assim. As pessoas que trabalham comigo se irritam muito com isso. E só depois de um tempo que a pessoa acostuma e a gente volta a ser amigo. E esse sincericídio, ele é muito legal, porque ele te poupa tempo. Mas mais do que tudo, a inovação, ela está na simplicidade, muito mais do que na complexidade. E
é muito mais fácil você ser seduzido pela complexidade do que você simplesmente se limitar à simplicidade. E tudo que é simples, ela é mais fácil de ser vendido, de ser absorvido, de ser compreendido, de ser comprado. E é necessário isso. Se a gente conseguir trabalhar essa pauta de uma forma que todos consigam enxergar que a inovação, teoricamente, ela está em simplificar as coisas e não em deixá-las mais complexas, ela vai poupar muito tempo e muita energia que poderia ser dispersada. Achei que ele ia finalizar, use protetor solar, sabe? Simples assim, beba água e protetor solar é a minha inovação. É verdade. Bom, Rodrigo, obrigada. A gente dialogou até pra trazer, adorei. Foi ótimo. Abusamos da boa vontade do Rodrigo. Foi bacana ainda demais. Tô pedindo pontos de indicação, porque o Rodrigo é super bem relacionado nessa nossa terra. É mesmo, queremos falar com mais startups mineiras, por favor, nos indique mais gente também. Faremos isso, vai ser um prazer. Cara, animal, muito obrigado. O cara que tá em casa ouviu, curtiu pra caramba também. E acho que é isso, né? É isso. Até o próximo Hidropodcast, com mais papos com gente que cria sem certeza. Esse foi mais um sensacional. E é nóis. Valeu. Obrigado, gente.